Olá pessoas, nessa aula eu vou mostrar alguns erros comuns no design que podem estar atrapalhando as suas criações. E além disso, vou dar algumas soluções para você riscar esses erros da sua lista através de uma aula prática e descomplicada. Isso que você vai ver agora é um aulão com muito conteúdo, então pega seu copo d'água e se endireita na cadeira. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou Éricles Batista, designer, produtor de conteúdo e apaixonado por compartilhar conhecimento. Eu comecei a trabalhar com design em 2013 e desde então eu busco maneiras de fortalecer a comunidade através da educação. Por esse motivo, eu estou compartilhando esse conteúdo com você gratuitamente. Agora, sem mais delongas, vamos para a aula. A cada um dos erros que eu apresentar aqui para vocês, eu vou dividir em duas partes. A primeira parte para falar sobre as consequências do erro, um pouco sobre esse erro e como fazer para poder melhorar. E a segunda parte mais prática, onde eu vou mostrar para você aqui na tela do meu computador como que na prática a gente pode fazer isso. Eu vou mostrar a situação onde está o problema e depois como eu penso para poder resolvê-lo. E se pudesse falar assim, Éricles, quais são os 4 principais erros que todo designer iniciante, intermediário, até mesmo avançado cometem? Isso aqui eu estou falando sobre erros de design, certo? O primeiro, com toda certeza absoluta, eu chamaria de consistência, falta de consistência. O segundo é os problemas de legibilidade. O terceiro, que é a falta do uso do espaço em branco, mas eu vou explicar que espaço em branco não é só para atender uma demanda estética, tá? Eu vou falar muito sobre função no espaço em branco, que é o nosso terceiro erro. E por fim, o quarto erro, que é o erro de hierarquia, de não saber utilizar a hierarquia principalmente para conteúdo. Mas falando sobre o primeiro erro, que é a consistência, eu acho que é bom a gente começar a falar do que é consistência. Quando os elementos de design conversam entre si, a gente consegue atingir essa consistência. Quando a gente tem um padrão bem definido, segue a consistência. E quando a conexão entre os elementos é clara. E eu imagino que você pode estar pensando aí, Éricles, então repetir elementos quer dizer torná-los consistentes? Não necessariamente. E tem outro problema que você pode ter pensado em relação a isso, que é, se eu repetir o elemento, o meu layout, o meu design não fica muito monótono? Não, a gente vai fazer uma espécie de repetição de elementos inteligente e para alcançar essa consistência, não vai ser só trabalhando com paletas monocromáticas ou os mesmos tipos, mas saber criar esse sistema de padrões que facilita para o nosso usuário, leitor, absorver o conteúdo que a gente está propondo. E aqui eu separei o porquê a consistência é importante em 4 passos. O primeiro dele é o aprendizado, porque a gente fala sobre carga cognitiva, que é a dificuldade de eu conseguir absorver algum assunto. Então a consistência é importante porque reduz a carga cognitiva e economiza o tempo e esforço do leitor para conseguir entender, identificar ou ler um conteúdo que foi feito. Por exemplo, tem padrões que a gente hoje socialmente é entendido, que é o vermelho serve para erro e o verde serve para acerto ou sequência, tipo o semáforo, sinaleira, não sei como é que se chama, mas a lógica é bem simples. A gente está atribuindo um significado àquela cor que, se é utilizada em determinado contexto, por exemplo, tem uma bolinha com um X e está pintado de vermelho. Eu estou facilitando o aprendizado do meu leitor ou usuário para olhar para aquele elemento e falar assim, isso aí quer dizer que é um bloco, é uma coisa para cortar, para fechar, algo nesse sentido. O segundo motivo por que a consistência é importante é por conta da familiaridade, porque a gente transfere conhecimentos para novos contextos. E uma analogia bem interessante para isso é que a gente tem um padrão nas nossas casas de guardar os copos e talheres na cozinha. Você pode ir na casa de outra pessoa e vai seguir mais ou menos esse mesmo padrão. No dia que esses talheres e copos mudarem para o banheiro, você vai ter aquela estranheza e se você morar nesse local, sei lá, convidado por um amigo, você vai demorar a se acostumar com esse padrão de guardar os copos e talheres no banheiro. O terceiro motivo por que a consistência é importante é porque elimina a confusão. Eu vejo a confusão como a antítese, o inimigo natural da clareza. E como a gente trabalha com design, que é comunicação visual na maioria dos casos, a gente está sempre tentando passar a mensagem da forma mais clara e objetiva possível. Ou seja, quando a gente trabalha com consistência, a gente diminui essa confusão, certo? E o último motivo, mas não menos importante, é que a consistência ajuda a dar suporte à imagem da marca. O uso consistente desses elementos gráficos ou elementos como cor trabalham muito de acordo com o que eu falei antes da familiaridade, certo? E para te mostrar na prática aqui um layout inconsistente, como é que a gente pode trabalhar para melhorá-lo, vou abrir aqui a tela do meu Figma, tá? Uma coisa muito importante, que você pode fazer essas técnicas que eu estou ensinando em qualquer software. Software não é importante, a ferramenta não é importante nesse momento, tá? O que é importante é o seu conhecimento sobre técnicas, princípios, teorias, conceitos e o que a ferramenta pode te entregar. Eu estou usando o Figma aqui nesse caso porque vão ter uns plugins que eu vou te mostrar aqui que são bem interessantes
que facilitam muito pra gente. Sei que você percebeu aqui do meu lado esquerdo tem as páginas e vou mostrar exemplo de cada um dos 4 erros, certo? O primeiro problema aqui que eu nomeei é esse problema de ícones, que é o principal cenário, entre aspas, onde a gente percebe esse problema de inconsistência. Ah, Heracles, por que é inconsistente esse conjunto de ícones? Vamos pensar o seguinte, os ícones eles têm categorias e estilos. Se a gente coloca num cenário como esse aqui, onde em teoria os ícones precisam funcionar juntos ou comunicar uma mensagem com o mesmo nível de hierarquia, é mais provável que usando diferentes estilos eu cause muito mais confusão do que clareza. Então, por exemplo, aqui a gente tem um ícone no estilo flat, long shadow, tem todos os elementos têm uma cor diferente aqui e uma long shadow. A gente tem um tipo solid, só que nesse caso o preenchimento só preto, e eu tenho aqui o outline, que é só o contorno. Então o que eu faria aqui para poder tornar esse conjunto mais consistente? Vamos escolher aqui o solid, porque eu tenho um plugin para te mostrar. Botão direito, a gente consegue aqui, ó, plugins, acessar alguns plugins do Figma. Eu vou usar esse aqui, ó, Feather Icon. Como ele é em inglês, a gente vai buscar aqui também os ícones em inglês. Messenger, opa, deixa eu voltar para cá. Clicando na busca, a gente pode escolher esse aqui. Sobre calendário, né? Calendar. E o último que é o de relógio, a gente pode digitar como clock. Com CK. Pronto, vai ser esse aqui. Esses são os 3 ícones. Vou selecionar eles aqui, desselecionar o meu grupo. Trazer para baixo, eles estão todos dentro de um frame. Eu vou desagrupar. Antes disso, não. Vamos só separar. Selecionei todos, Ctrl Shift G para desagrupar. Vou selecionar aqui são diversos elementos, eu quero que seja uma coisa só, né? Ctrl E, para ele unir esses elementos. Aqui não precisa, é só um. Esse aqui são 2, Ctrl E também. Mensagem, vem para cá, dentro de um frame. O que eu fiz aqui, né? A gente tem um auto layout nesse Figma, aqui é um frame, que ele vai servir como uma boundary area do nosso ícone, espaço que o ícone precisa ser abraçado, porque não necessariamente ícones, para terem o mesmo peso visual, eles precisam ser do mesmo tamanho, porque existe a distribuição de peso que é diferente para ícones que têm formas diferentes. Então, coloquei o frame aqui de 140 pixels, vou só colocar os ícones aqui dentro, depois redimensioná-los. Pegar aqui primeiro pelo da mensagem. Eu vou apertar a tecla de atalho Alt H e Alt V para fazer uma centralização. Centro-centro que eu chamo, né? O centro vertical e o centro horizontal. Aqui é a mesma coisa. Posso mudar o tamanho. Eu vou centralizar e mudar o tamanho para depois fazer uma coisa que eu tenho quase certeza que 98% de designers mais iniciantes não fazem, que é o seguinte: a gente tem que olhar para os ícones e pensar, se perguntar uma coisa, que é: eles têm o mesmo tamanho? Eles parecem que estão no mesmo nível hierárquico, no sentido da informação? Aqui eu vejo que a primeira coisa que eu tenho que trabalhar é o seguinte: esse calendário, ele tem um retângulo e um traço para cima aqui, né? Então, não necessariamente esse alinhamento centro-centro, ele vai deixar o meu calendário no centro óptico nesse sentido, né? Porque o que acontece, que eu estou levando aqui em consideração apenas o quadrado, o meu olho, né? Está levando apenas em consideração o quadrado. Eu vou fazer uma linha aqui de fora até aqui. Vou alinhar com essa parte. A de baixo aqui com essa parte. Vamos usar o calendário como meta, né? Então vamos fazer um ajuste óptico para que esse relógio pareça ter o mesmo tamanho do outro moço. Alguma coisa assim, tá? Eu posso aumentar para fazer esse reposicionamento também aqui na mensagem. Deixar ela um pouco maior também. Posso apagar isso. E outra coisa que a gente pode editar já de cara também é o stroke, a espessura do stroke. Por quê? Apesar de ter o mesmo estilo, ainda tem muita chance da gente fazer com que esses ícones não sejam consistentes. Ou seja, pode chegar aqui e fazer o seguinte: selecionei todos, eu vou dar uma espessura de, acho que 4 está bem confortável, sempre levando em consideração também o tipo. E para um em específico eu vou colocar a espessura de 8 ou espessura de 6. Quando a gente olha, a gente não tem a noção de consistência, parece que ele é um caso à parte, e ele não é um caso à parte, ele faz parte do todo. O correto seria a gente fazer assim, ó, pegar a mesma espessura e trazer para todos os ícones. Ou se a gente vai fazer uma mudança de cor, fazer essa mudança de cor para todos os ícones, certo? Então a gente transformou isso aqui em cima, nosso carnaval de estilos de ícones, numa coisa muito mais harmônica e consistente. Vamos deixar preto aqui, vai ser bem melhor. Uma segunda situação onde a consistência pode ser aplicada de maneira bem simples é essa aqui. A gente tem um conjunto de informações que é uma imagem, um título, parágrafo e um botão, certo? Aqui poderia ser qualquer outra coisa esse botão, tá? Eu vou copiar aqui com Ctrl D, já que está no Auto Frame ele vai
se ajustar automaticamente. Vou fazer uma mudança aqui que já de cara eu percebo que é simples e dá para ser feita. Eu vou mudar a cor desse botão que está verde limão para a cor desse elemento aqui. Vou mudar esse texto para branco. Eu já consigo fazer com que ele se comunique com outro elemento. E perceba que tem uma técnica que muitos designers utilizam, que é ou adaptar a imagem, ou adaptar o conteúdo à imagem. Eles precisam conversar. Certa consistência se baseia na conversa que acontece entre os elementos do design. Então, eu tenho um elemento, vou ter outro elemento, eu preciso fazer com que eles se conversem. Como é que eu consigo fazer isso? Aqui a gente conseguiu fazer através da cor, pode ser também através da forma ou outras maneiras. Aqui a gente apostou pelo mais simples, que é fazer com que esse elemento e esse elemento comunicassem de certa forma. Então eu poderia fazer outra coisa também. Poderia pegar esse preto aqui e casar com uma das cores que está sendo utilizada. É uma mudança muito sutil, mas faz muita diferença no final das contas, tá? Quando a gente olha o todo, a gente sente muito mais uma ideia de harmonia do que nesse primeiro caso, por exemplo. E a recíproca também é verdadeira. Da mesma forma como a gente mudou esse conteúdo a se adequar com essa imagem, a gente poderia fazer com que essa imagem se adequasse a esse conteúdo, seja mudando a cor da camisa, a cor de um elemento da fotografia. Como a ilustração, fica bem mais simples, né? A gente pode pegar aqui, ó, essa cor, onde está Selection Colors. Eu vou clicar no meu conta-gotas e agora no botão, para ele se adequar. Mas como eu gosto mais desse vermelho aqui, eu vou deixar ele só. O segundo erro de design, que é muito comum, tem a ver com a legibilidade. E a legibilidade, ela tange, ela toca, ela comunica com uma coisa muito importante, que é, eu falei mais cedo, que design é comunicação visual, então a gente tem que sempre se apegar a comunicar uma mensagem da melhor maneira para um público específico. Quando a gente não trabalha bem com a legibilidade, a gente está falhando aqui. O próprio conteúdo não consegue comunicar. Então tem um erro de comunicação e um erro de design. E esse tipo de problema de legibilidade acontece muito em cor e também texto e imagens. E eu vou abrir aqui o nosso arquivo para ver os desafios que podem nos esperar com esse erro de legibilidade. Só clicar aqui, legibilidade. E, como eu falei, nosso principal problema é o problema de contraste entre fundo e cor, ou fundo e conteúdo, fundo e texto. Aqui pode ter uma, duas pessoas que vão falar assim, cara, eu consigo ler certinho. Só que a gente tem que pensar que comunicação é para o outro, não o que a gente entende. Como produtor de sentido, produtor de mensagens, a gente tem que se atentar como o outro vai receber aquilo. A gente não sabe se o outro tem algum problema ou dificuldade de distinguir cores ou formas. Então o que a gente pode fazer aqui? A gente vai trabalhar com contraste e acessibilidade, sendo quase a mesma coisa, tá? Eu sei aqui visualmente já de cara que esse verde, ele não facilita a legibilidade do meu texto branco na frente. Então o que eu posso fazer? Ou eu altero o verde, que é o nosso fundo, deixo ele mais escuro, nesse caso, para ter um contraste maior, ou eu escureço mais o nosso branco. Então vamos fazer aqui de duas formas, tá? Eu posso fazer no New Feeling até entender que aqui já está com a visibilidade um pouco melhor, ou eu posso utilizar as ferramentas que vão facilitar para mim 200% mais. Vamos fazer o seguinte, eu vou copiar esse frame para baixo, vou criar uma cópia dele, aqui só questão de toque, tá? Vou colocar com 80 de distância através da ferramenta Tie-Dye e vou fazer o seguinte, eu vou clicar nesse texto, no título que seja, vou apertar com o botão direito, plugins, e esse plugin contraste, a gente vai medir aqui a taxa de contraste. Perceba que na nossa taxa de contraste as cores são quase idênticas, que 1,26 por 1. Ela é péssima em legibilidade para gráficos, é péssima em legibilidade para textos longos, é péssima em legibilidade para textos grandes e péssimo para legibilidade para textos pequenos. Pequenos é 24 pixels para baixo aqui que eles estão considerando, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse branco aqui como preto, para ver como é que vai performar. A taxa de contraste está muito interessante, a gente já conseguiu chegar em algum lugar, certo? Preto, preto. Mas a gente pode também editar outra forma. E para isso vamos fazer o seguinte, tá? Vou criar um quadrado aqui e criar um quadrado menor, tamanho 50, dentro dele. Para esse quadrado menor eu vou colocar o nosso verde e para o quadrado do fundo maior eu vou colocar o branco, porque aí eu consigo editar a cor verde, certo? Aqui deu falha de contraste em todos, eu vou fazer o seguinte, chegar aqui no meu Color Picker e vou movimentar ele diagonal para baixo para conseguir escurecer essa cor. Então vou chegar aqui, ele já liberou para gráficos, para textos longos. Aí você pode estar se perguntando o que é esse AA, o que é esse AAA. Isso tem a ver com diretrizes de acessibilidade, tá? O AA atende a um público específico, o AAA é um público mais restrito, que vamos supor o seguinte, se a sua composição de cores passa no AAA, que é o 3A, quer dizer que ele é totalmente acessível. Se passa no AA, atende grande parte, mas não a todas as pessoas. Então vamos fazer o seguinte aqui, escurecer mais,
escurecer mais, até passar em todos. Aqui já passou, tá vendo? Ele pegou 7 de contraste. Se eu quiser, eu posso copiar aqui essa cor e jogar para o nosso fundo. E agora a gente conseguiu atingir esse lugar do contraste entre cor de fundo e o nosso texto, certo? Posso fechar o nosso plugin aqui e vamos para os próximos desafios, que são o seguinte. Como eu falei, o problema de legibilidade acontece normalmente nesse cenário que eu mostrei aqui de cores, mas também aparece com texto e imagens. E para isso a gente consegue aplicar algumas técnicas que vão facilitar com que o nosso texto ele seja visível mesmo tendo uma imagem de fundo, diferente de uma cor sólida, uma cor chapada. Então temos a primeira técnica aqui, que é chamada de direto na imagem. Você pode aplicar o texto direto na imagem, mas é preciso que você faça uma mudança de posicionamento ali, além da imagem ter que favorecer, você precisa enquadrar de uma maneira que o texto também consiga meio que fazer parte dessa imagem, certo? Então poderia ter esse rapaz aqui no meio. Poderia sim, com toda certeza. Só que aí eu não conseguiria aplicar o direto na imagem. Então, para fazer uma boa composição, o que eu vou fazer? Arrastar ele para o canto, aproveitar esse espaço vazio aqui e jogar esse texto para cá. Nesse caso, o que eu prefiro fazer, tá? Esse aqui é um auto frame, eu vou apertar Enter, fazer ele alinhado à esquerda, Shift Enter, que isso é uma questão de toque também, alinhar ele à esquerda. E agora brincar com isso aqui, ó. Eu acho que ele fica interessante aqui, ó. 130 do topo e 30 do meu lado direito. Então, estou conseguindo fazer com que a imagem e o texto eles sejam em harmonia. E uma técnica que você pode utilizar é pegar algum elemento, alguma cor da nossa fotografia e colocar para o nosso texto. Aqui é uma fotografia bem simples, tá? Porque é o fundo e não tem muitos elementos. Pode chegar aqui, ó, título, e pegar um azul que está aqui, tipo esse azul escuro. Todos os princípios eles estão se comunicando a todo tempo. Então, a gente está aplicando, por exemplo, consistência que eu falei de fazer com que esse conteúdo comunique com esse. A mesma coisa eu estou fazendo para cá. A segunda técnica é de sobreposição total. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai aplicar uma máscara na imagem para que o nosso texto consiga ter leitura. Aqui no Figma vai ser bem simples isso, tá? Eu tenho um frame, tenho uma imagem no fundo, que eu já fiz o enquadramento dela. É muito importante que você ligue para esses detalhes, porque esses detalhes fazem muita diferença na forma como o leitor ou a gente percebe uma mensagem, tá? Então, aqui a forma como eu enquadrei também tem a ver muito com a mensagem que eu quero passar, assim como essa aqui, tanto pela limitação técnica ou pela mensagem que eu quero passar, enquadrar as imagens é sempre muito bom, tá? Então, tem um frame, tem uma imagem, tem um texto aqui. O que eu vou fazer? Ao invés de criar um retângulo e colocar ele com transparência diminuída, como acontece em alguns cenários, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em Fill, mais, ele já acrescentou uma cor na frente da nossa imagem com 20% de opacidade. Eu vou utilizar Shift e setas direcionais para baixo e para cima para diminuir ou aumentar a nossa opacidade. Por exemplo, até eu senti que tem algum tipo de leitura aqui, ó. Por exemplo, 60% funciona bem. 55% funcionaria? Funcionaria. E uma técnica que a gente pode utilizar também, se você não quer usar o preto todo chapado, você pode utilizar ou um azul escuro ou alguma cor que tem dentro da nossa imagem para conseguir ambientar um pouco melhor. Eu vou copiar essa imagem aqui para fora, tirar o filtro dela, cliquei aqui, vim na minha cor, conta-gotas, vou pegar esse amarelo da camisa dele. Alguma coisa parecida com isso. Posso apagar. E vou brincar com a opacidade agora. Nesse caso eu poderia até escurecer um pouco mais, para ele não ficar tão vibrante assim em relação ao meu texto. Mas a gente já consegue ambientar um pouco melhor do que no cenário de cima. Só que precisa ser usado com muito cuidado, tá? Porque muitas vezes pode não funcionar. A nossa terceira técnica aqui, falando sobre legibilidade ainda, é sobreposição parcial. Que ao invés de a gente fazer essa sobreposição total, uma cor tomando toda a imagem, a gente faz ela aplicada aonde está o nosso texto. Então a mesma lógica aqui, ó. A gente tem imagem que também já foi enquadrada, acho que eu centralizaria ela um pouco mais assim, vai ser interessante. E eu vou colocar um preenchimento gradiente linear. Aqui a gente está trabalhando com Solid, no Figma tem a forma dele, no software que você utiliza vai ter a forma específica também. Onde está Solid eu mudo para linear, aí perceba que está chapado para cima e a opacidade menor para baixo, eu vou inverter aqui. Invertir, e eu já posso fazer o seguinte, aumentar a opacidade dele até que fique interessante, vendo linear, e vou abaixar isso aqui, ó, para ele ficar mais aplicado à cor, certo? Também é uma técnica que você pode aplicar para aumentar a legibilidade do seu texto, tá? Quando ele está na frente das imagens. E por fim, tem a última técnica, não a última técnica existente de todas, mas que eu quero te passar aqui, é utilizando as caixas de apoio. Eu poderia chegar aqui com um retângulo e colocar a caixa, só que eu não vou fazer assim. Eu vou utilizar uma ferramenta do Figma que se chama Auto Layout, que vai ser muito mais simples através dela. Cheguei nesse texto, Shift A,
posso clicar em fio. Eu vou deixar o fio preto por enquanto e vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui a altura fixa e, sei lá, 100. Vou centralizar aqui. 100 ficou muito, né? Vamos colocar 80 e vamos colocar um espaçamento interno ou padding de 30. Acho que ficou pouco, 40 e 40. Aqui uma técnica que eu faço é subir um pouquinho o texto para ele parecer estar mais centralizado, tá? Pronto, ficou assim. Nossa técnica de usar a caixa. E, de novo, da mesma forma como a gente conseguiu ambientar aqui na sobreposição total utilizando um elemento, a gente pode fazer aqui também, ó. Cliquei, vou selecionar a cor da roupa da moça, tipo essa aqui, para fazer a nossa caixa de texto. Ah, Ericles, mas por que você utilizou o Auto Layout? Porque me permite que eu chegue aqui e coloque outro conteúdo, que ele fica responsivo. O terceiro erro de design que é muito comum, muito comum, e não só pela responsabilidade do designer, mas também uma cobrança dos seus clientes, que é o espaço em branco. Sempre tem aquele pedido de, tem muito espaço em branco, vamos colocar uma informaçãozinha aqui, só que espaço em branco tem a sua importância. Eu vou explicar a importância além da parte estética, mas também com uma visão funcional dessa parada, tá? O espaço em branco também é conhecido como white space e negative space. Não necessariamente ele precisa ser branco para ser considerado um espaço em branco e não necessariamente ele é apenas um recurso para elegância. Só que os espaços em branco são importantes para que a gente consiga organizar o conteúdo para melhorar a experiência de comunicação visual. É como se fosse uma música. A música precisa das suas pausas, das suas respirações. Não é só tocando. A gente precisa ter um tempo para poder absorver aquela informação, saber quais relações estão sendo criadas. Então, quando eu falo assim, o espaço em branco é importante para a definição estética, só que ela tem um cunho muito mais funcional que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. Além dessa de organizar, a gente também tem a vantagem de separar os elementos individuais dos grupos de elementos. Então, de novo, a gente tem que pensar o design como design é conteúdo que foi convertido em uma tradução visual, mas ele é conteúdo ainda. Então, quando eu falo sobre elementos individuais e grupos de elementos, eu falo que, de certa forma, essas informações vão se agrupar, vão se distanciar, e os princípios de design nos ajudam a fazer com que isso seja visualmente perceptível. Como, por exemplo, vamos imaginar um cartão de visita. Vai ter meu nome, CEO de empresa X, meu telefone, meu Instagram, meu site, meu Facebook, meu Orkut. Como é que a gente consegue organizar essas informações para que o leitor, na hora que bater o olho no meu cartão de visita, consiga entender todas as informações? O que se relaciona melhor comigo? A minha rede social ou meu cargo, nesse sentido do cartão de visita? Ericles, o seu cargo se relaciona melhor com o seu nome. Então, beleza, a gente criou um grupo de informação. O meu nome e o meu cargo. O que pode ser agrupado mais para a gente conseguir melhorar o que eu falei antes lá sobre a carga cognitiva? Orkut, Facebook e Instagram são redes sociais, então a gente pode deixar eles três juntos. Pronto, já criei outro grupo de informação. Tem os elementos individuais que são o meu nome, o meu cargo, Instagram, Orkut e Facebook, só que agora a gente está criando grupos de informação. E o espaço em branco entra onde? Entra na gente deixar claro que isso aqui é um grupo de informação e esse outro é um grupo de informação. Se eles aparecem juntos, eles criam um grupo único deles. E a distinção já acabou, porque o que diferencia esse grupo desse grupo é a distância que ele está posicionado e também a relação que ele tem com os seus elementos internos. Mas vamos seguir aqui. Outra importância de utilizar os espaços em branco é porque ele define e esclarece a relação entre os objetos. Como eu falei, a gente tem que pensar o design também como uso inteligente de elementos, o uso organizado, ordenado de elementos para que uma comunicação seja mais eficiente, uma comunicação visual seja mais eficiente. Então ela sempre vai partir de algum conteúdo que vai ser transformado, traduzido em comunicação visual e precisa comunicar algo para alguém da maneira que gere o menor ruído possível. Outra vantagem, de todas as vantagens que tem da gente utilizar o espaço em branco, é que melhora a leiturabilidade. Ericles, qual a diferença do que você falou antes de legibilidade e leiturabilidade? De maneira bem geral, tá? Na legibilidade é sobre a gente conseguir reconhecer, identificar e distinguir os elementos, principalmente quando se fala sobre texto, e leiturabilidade é sobre fluxo de leitura, qualidade do fluxo de leitura. Se você lê pausado demais, o seu fluxo de leitura está ruim. E possivelmente, se não for um problema seu, cognitivo seu, é um problema de design. E quando eu falo que o espaço em branco ajuda na leiturabilidade, é porque agora você consegue distinguir os elementos, agrupar eles, porque antes eles já foram agrupados mentalmente, né? Que meu nome e o meu cargo, eles são bem relacionados e as minhas redes sociais são bem relacionadas, torna tudo muito mais fácil do que se eu chegasse aqui. Ericles,
orkut.com/, não sei o que lá, presidente sênior, não sei o que lá, Instagram. Você consegue concordar que isso fica uma bagunça e quanto mais bagunça, a gente tem mais confusão, que é o oposto da nossa clareza? Fechou. E a última vantagem, que é a mais bonita do nosso espaço em branco, é que nos faz respirar. O cinema faz uso muito bem disso. Quando eu vejo a imagem muito próxima, eu tendo a ficar mais claustrofóbico, mais, meu Deus, está muito perto de mim. Quando eu vejo a imagem mais longe, de novo, tem aquela ideia de, caraca, velho, tem muito lugar para respirar. É como se fosse uma caixa. Então, se a gente imaginar o espaço, o formato onde o nosso design vai estar colocado, a gente pode imaginar como uma caixa e o excesso de elementos cria poucas áreas para respirar. O uso inteligente e consciente dos elementos faz com que a gente consiga respirar nos momentos certos. De novo, é como se fosse uma música que tem suas pausas, seu respiro, que vai intercalando as notas e que faz a gente entender aquilo que está sendo tocado de maneira mais coerente. Caraca, isso foi muito profundo, velho. Eu tô inspirado hoje, caraca. Mas aí quando a gente fala sobre espaçamento, ou espaço em branco, ou vou chamar de white space aqui, a gente fala sobre dois tipos, que é o micro e o macro white space. A gente tem o micro, que ele funciona nas entreletras, entrelinhas e parágrafos. Entre letras, eu vou só te introduzir esse assunto rapidamente. É também chamado de tracking, que é o espaço entre as letras. Tem o entrelinhas, que é o leading, que é o espaço entre linhas. Ou seja, a gente tem uma linha de base. A distância entre essa aqui e da linha subsequente é o nosso leading ou entrelinhas. E a distância entre parágrafos. Isso tudo sobre o micro white space, ou micro espaço em branco. Já o macro espaço em branco, na minha concepção, tá? As fontes elas destoam um pouco quando fala sobre micro e macro espaço em branco, mas é sobre as margens e entre os grupos de elementos. Vamos olhar aqui na prática que fica muito mais fácil. Olha só, a gente passou pela consistência, entendeu como é que esses detalhes são muito importantes, tanto distribuição de peso visual nos elementos, uso de estilo para ícones, como é que a cor pode fazer com que um elemento aqui comunique com o outro. A gente viu sobre legibilidade, a importância dela e como fazer com que um texto e um fundo sólido consigam ser comunicados da melhor maneira, sem esse ruído, da falta de contraste e também técnicas para aplicar texto nas imagens. Agora a gente vai olhar aqui no espaço em branco, algumas técnicas para melhorar esse espaçamento, tá? A gente vai ter aqui nosso primeiro tipo de espaço em branco, micro espaço em branco, que são as entrelinhas, e você pode se perguntar por que não começa falando das entreletras. Primeiro motivo e o motivo principal é que normalmente a gente não edita as entreletras. Eu vou editar mais à frente, só que só para você ter uma ideia, o tipógrafo ou fundição que trabalhou naquele tipo, ele já pensou no tracking que vai ser adequado. Vão ter alguns usos que a gente pode aumentar ou diminuir, vão ter. Só que na maioria dos casos não precisa mudar, tá? A gente vai chegar aqui nas entrelinhas e fazer a edição. A gente vai ver aqui o inadequado e o adequado na parte de baixo. A primeira coisa que eu percebo é que as entrelinhas aqui estão muito juntas. Isso pode atrapalhar muito a nossa leitura. Esse negócio de entrelinhas ele é complexo porque muito curto atrapalha a leitura, muito longo atrapalha a leitura, pelo simples motivo de que a gente lê no sentido esquerda para a direita e a gente pode perder o começo da próxima linha por conta dessa distância. Então a gente tem um balanço adequado aqui, ó. E o leading ou entrelinhas, vou chamar de entrelinhas daqui para frente, tá? Ele pode ser medido em porcentagem, que está 100%, ou seja, esses 24 pontos aqui que está ao tamanho desse tipo, ele está aqui também nas entrelinhas. Eu prefiro usar a porcentagem, porque se eu aumento o tamanho da fonte, não preciso necessariamente aumentar o leading. Ele já vai acompanhar o tamanho, porque é em porcentagem em relação ao tamanho da fonte. Então, eu vou chegar aqui, aumentar ele até uma distância que eu acho interessante. Aqui eu acho que 145 já é um tamanho interessante. Heracles, existe uma medida ideal, adequada, perfeita para o leading? Ela depende de vários fatores, tá? Tamanho da fonte é uma delas, largura do bloco é outra delas. Se a gente pegar um parágrafo desse aqui com a largura do bloco, que é chamada de largura ideal, que é entre 40 e 75 caracteres, a gente vai utilizar um leading que é de 130 até o máximo de 160, 170, porque cada fonte vai ter altura X, contador, um monte de coisa que vai influenciar em como vai ser essas entrelinhas. Então a gente colocou aqui o 140, eu acho que já ficou muito mais interessante. Vou apertar Ctrl Alt C, que aqui no Figma é para eu copiar as propriedades desse elemento e vou colar aqui, ó, que a gente vai trabalhar agora com os parágrafos. Existe um negócio chamado densidade do texto, que é esse volume, essa massa de texto concentrada em uma pequena área. Então o que a gente pode fazer, já que a gente está falando de espaço em branco, é adicionar um pouco mais de espaço em branco, além das entrelinhas. Então vou chegar aqui, clicar nesse texto, ele já está separado com o meu Enter aqui, onde está essa opção de parágrafo spacing, e vou aumentar até uma distância interessante, por exemplo, 18 pixels. Então eu já consigo ver dois blocos de texto que estão agrupados ali. Torna a leitura um pouco mais fluida do que a gente vê esse blocão gigantesco aqui, certo?
Nosso terceiro exercício é trabalhar o entre elementos, e aqui a gente tem uma composição de título, parágrafo e botão. Eu vou copiar as configurações aqui já para esse moço. Na real, eu posso até diminuir, né? E vamos fazer o mesmo exercício mental que eu propus no meu cartão de visita fictício. Qual informação está mais relacionada aqui? A gente tem título, parágrafo e botão. Eu acho que o título e o parágrafo, eles se relacionam de uma maneira mais íntima do que o parágrafo com botão ou o título com botão. Então a gente tem um título que é uma síntese do que tem no parágrafo e, por fim, a gente tem uma chamada para ação, nesse caso aqui do botão, tá? Então, eu acho que essa relação do título e parágrafo é muito mais estreita do que a relação desses dois elementos com o botão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um espaçamento diferente para ele. Aqui eu posso criar um auto frame com Shift A, então eu consigo mudar a distância deles separadamente. Estavam todos com a mesma distância, tá? Aqui 20 e 20. Só que, de novo, a gente está utilizando o espaço em branco para demarcar ali quais são os grupos de informação. Então, fiz o meu primeiro grupo aqui com tamanho de 20. Eu vou aumentar até numa distância que eu acho que é interessante. Aqui eu coloquei o dobro, que é 40. Só que eu esqueci de fazer a cópia, né? Vamos apertar aqui Ctrl C, Ctrl Z até voltar. Clicar no frame e Ctrl V. Então, a gente consegue ver o primeiro exemplo aqui, onde está tudo colado. E o segundo exemplo que eu consegui uma distância interessante. Posso até diminuir essa distância? Posso. Vamos colocar 32. Eu acho que já fica muito mais confortável do que aqui, sendo tudo junto. A gente consegue enxergar esse bloco de informação e esse elemento aqui que forma um grupo com o outro. Vamos colocar 40 mesmo? Ou 38? Ou 35? Acho que já está interessante. E o nosso último exemplo, ainda falando sobre entre elementos, é no cenário onde a gente tem o título, o subtítulo e o parágrafo. Quais elementos têm uma relação mais estreita? A gente tem 3 elementos: título, subtítulo e parágrafo. Na minha concepção, eu tenho um título e subtítulo trabalhando juntos, enquanto um seria a síntese do parágrafo, o outro é um complementar dele, e por fim a gente tem o parágrafo, pelo menos nesse conjunto de elementos aqui. Então a gente vai criar uma relação mais próxima aqui e não um trisal entre o título e o nosso subtítulo. Eu vou fazer uma cópia, Ctrl D, vou só colocar aqui esse entre linhas 140% e vamos copiar também as características do título. Acho que eu esqueci de fazer isso de alguma forma, mas enfim. Então a gente tem o nosso título, subtítulo e parágrafo, certo? Já tem um grupo formado aqui entre título e subtítulo. Eu vou diminuir essa distância para que eles fiquem mais próximos, um relacionamento mais íntimo. E para o outro eu vou aumentar essa distância. Vamos colocar 40. Então por um lado eu uso aqui 20, a distância entre o título e o subtítulo. E por outro lado a distância desse conjunto aqui para o nosso parágrafo de 40 pixels. E o Auto Layout me ajuda a fazer essas distâncias assim, tanto que sejam responsivas e como também eu consigo fazer com que seja mais consciente esse processo de espaçar os elementos. E perceba que eu fiz uma combinação aqui que é interessante, tá? Eu coloquei o título na fonte Roboto, eu não quis brincar muito com tipografia para não confundir muito vocês com esses outros princípios, essas outras técnicas, esses outros ensinamentos. E estou usando aqui uma Mary... Vocês estão vendo aqui o nome da fonte. Para o subtítulo, é uma composição muito comum de 2 tipografias. E diferente dos outros erros aqui que você pode pecar pelo excesso ou pela falta, nesse caso aqui o excesso é muito mais prejudicial. O excesso de fontes que você vai combinar. Então, tem padrões de combinação que são bem interessantes. Nesse caso aqui a gente tem um padrão sem serifa, que é esse tipo, e um padrão com serifa. E voltei para o mesmo padrão sem serifa e mesma fonte, para não ficar confundindo, usando um monte de coisa como se fosse um carnaval. Então aqui, ó, Roboto, a Mary aplicada para o outro moço ali. Então temos aqui o exemplo 1 e o exemplo 2. No exemplo 2 a gente consegue entender que isso aqui é um grupo de informação utilizando a lei da proximidade. De novo, como eu estou falando, a gente tem princípios de design que vão se apropriando de outros princípios e tudo vira uma mistura porque o design está tudo conectado. Eu estou falando aqui de consistência sem querer falar de consistência. Eu estou falando aqui sobre proximidade sem querer falar de proximidade. Eu estou falando sobre hierarquia visual, que eu vou falar depois, mas sem querer falar sobre ela, já falei sobre combinação de tipos e é muita coisa envolvida. Então só para fazer um resumo do que você viu nessa parte de espaço em branco. A gente vai utilizar o espaço em branco para melhorar a nossa leiturabilidade. A gente vai utilizar ele também para poder criar blocos de conteúdo que deixa a leitura menos densa. A gente vai criar ele também para separar elementos, criando outros grupos mais claros, assim ou assim. E para finalizar nossa aula, eu quero falar de um erro que não é tão gritante assim, mas tem muita técnica bacana envolvida, que é o de hierarquia. Aí você pode perguntar, Ericles, por que hierarquia é importante? Porque ele mostra o nível de relevância do conteúdo. Se uma coisa for muito estática, ela tende a ser mais monótona. Por exemplo, você não vai escutar uma música que tem uma nota só,
que não tem nem alternância de ritmo, vai ser tan, 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 tan. Isso costuma ser um barulho chato que o vizinho que está fazendo obra começa a fazer. Então que a gente vai trabalhar com a diferença de elementos para poder expressar visualmente que um tem mais relevância que o outro. É importante que seja assim, porque a gente consegue dar ritmo à nossa leitura. Outro princípio do design que eu não queria falar e acabei falando. Mas para entender sobre como funciona a hierarquia, e não estou falando de elementos no geral, vamos falar só de tipografia porque fica mais simples. Se entendeu sobre tipografia, você vai conseguir aplicar para outros elementos. E para você entender esse negócio da hierarquia, é bom entender também os níveis hierárquicos. Existem uma certa hierarquia como se fosse um chefe, gerente e funcionário. A gente tem para tipografia, a gente tem para conteúdo no design. No nível 1, vamos falar assim, a gente tem o nosso título. No nível 2, caso exista, a gente tem um subtítulo. E o nível 3 é um parágrafo, ou seja, o título ele tem que ser mais importante que o subtítulo e tem que ser mais importante que o nosso parágrafo. Então, quando a gente olha esse exemplo aqui, perceba que a gente está expressando a nossa hierarquia através, uma coisa que muita gente não se toca, mas é porque a posição ela já indica um certo nível de importância. Elementos mais acima, eles tendem a ser mais importantes do que os elementos mais abaixo. Isso a gente não utilizar outros fatores que criam hierarquia. Então a gente tem aqui o nosso título que tem um tamanho maior do que o nosso subtítulo e que tem um tamanho maior do que o nosso parágrafo. Ou que muitas vezes pode acontecer é que não necessariamente vai ser um tamanho maior, mas ele vai ter um outro estilo ou até mesmo a ordem que ele está. Porque ele está aqui, ó, coladona, fechadona com o nosso título e o parágrafo está mais afastado como outro grupo de informação. Então vamos lá. Se a gente pensa em hierarquia, a gente pensa em níveis hierárquicos. Pensa de novo, chefe, gerente, funcionários, sempre vai ter um elemento que precisa gritar mais, um elemento que precisa ter mais destaque, foco no seu layout ou na sua composição. E como é que a gente consegue trabalhar essa ideia de hierarquia? Vamos aqui abrir a nossa pasta hierarquia e tem algumas formas, tá? Essas aqui não são as únicas, você pode pesquisar que vai encontrar mais uma pancada de jeito de você expressar a hierarquia. Tem o que eu já falei, que é a posição, que como a gente lê, pelo menos aqui no ocidente, da esquerda para a direita, de cima para baixo, numa diagramação bem comum seria o título estar acima do parágrafo e os outros conteúdos serem menos importantes do que o que apareceu primeiro lá, que é o título da página, por exemplo, né? Então a forma mais comum da gente conseguir expressar uma hierarquia, uma importância maior dos elementos, é aumentando o tamanho daquele texto. Aqui eu tenho um tamanho 24 e tamanho 24. A gente entende que esse aqui é mais importante porque ele está acima, só que é mais interessante a gente dar outras pistas de que ele é importante, né? O tamanho é uma forma bem comum. A gente pode chegar aqui onde está 24 e colocar 40. Isso já consegue expressar que esse elemento é mais importante que esse elemento. Ah, Ericles, mas de onde você tirou esse tamanho 40? Eu estou aplicando aqui uma técnica chamada de modular scale. Eu estou utilizando um sistema de harmonização crescente para o tamanho das minhas fontes. Eu poderia utilizar também para espaçamento, tá? Ah, não entendi nada, Ericles. Explica de novo. Vamos lá. 24, que é o tamanho da minha fonte, dividido por 8 é igual a 3. Então quer dizer que ele é um múltiplo de 8. Se eu pegasse do 8 e somasse com 8 até chegar aqui, seria 8, 16, 24. O próximo é 32, o próximo é 40. O tamanho desse título é 40. Interessante, né? Se eu chegar aqui e criar um outro elemento com tamanho 16, perceba que ele já tem uma hierarquia interessante em relação com o meu parágrafo que está tamanho 24. Se eu criasse um outro título que tem um nível maior do que esse aqui, seria interessante eu colocar o tamanho dele 48, seria interessante eu colocar o tamanho dele 56. Então vamos supor que aqui seja um título de nível 1, um título de nível 2. O que acontece muitas vezes é o seguinte, vamos aqui fazer um agrupamento, certo? Para eu poder explicar esse conceito. 16, de novo estou utilizando o sistema de 8 pontos, apertar Ctrl D, vou fazer o seguinte, aqui vai ser um outro grupo de informação, tá? Vamos ver se já conseguiu entender. A gente tem aqui o título e parágrafo, que é um conjunto de informação, e a gente tem uma espécie de repetição desse mesmo padrão, que é título e parágrafo embaixo. Eles formam um grupo, e quem é, vamos falar assim, o rótulo desse grupo, o paizão desse grupo, é esse título aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou brincar com o espaçamento dele aqui. Para esses dois, tá tamanho 16, né? Vamos brincar um pouco mais e colocar tamanho 10. Eu vou sair um pouco da regra de 8 pontos. E aqui eu vou colocar espaçamento de 40. Em relação ao outro, eu vou colocar espaçamento de 32. Certo? Show de bola. A gente utilizou tanto para o tamanho dos títulos, como também para os espaçamentos. Mas só para você entender a lógica. Vamos lá. Se isso aqui se chamasse Estados do Brasil, ele é uma coisa maior, nível hierárquico maior do que, por exemplo, Minas Gerais. Como, por exemplo, Bahia. Então, Bahia é um estado do Brasil. Eu posso chamar isso aqui de H2, que é o meu heading 2, que ele está
um nível abaixo do que o meu H1, que ele é como se fosse uma relação de pai e filho. Esse aqui é o pai, esse aqui, Minas Gerais, é o filho, Bahia também é filho, esses dois são irmãos que são, entre aspas, subalternos a esse grande elemento. Esteticamente, visualmente, a mensagem precisa ser passada tal qual o nível de conteúdo foi organizado. Então, por exemplo, eu consigo entender aqui, ter uma certa previsibilidade que se eu coloco São Paulo aqui embaixo, São Paulo, faz todo sentido, porque eles agora são irmãos, eles estão sendo ditados pelo título, tá? Eles são irmãos e o pai está sendo ditado do Brasil, sempre utilizando os títulos para poder facilitar a escaneabilidade, a facilidade do fluxo de leitura, certo? Então a gente fez isso aqui através do tamanho, utilizando o Modular Scale. Se você pesquisar, vai encontrar outros sistemas, tem de terça maior, quinta perfeita. Aqui eu utilizo o de 8 pontos porque é mais simples e eu acho que ele é mais harmônico, quando visto assim na prática. Outra forma da gente conseguir expressar uma hierarquia, uma importância maior para os elementos, é utilizando o bold, utilizando essa variação de peso, né? Vamos falar assim, eu vou copiar essa configuração de tamanho, colar aqui e vamos fazer o seguinte, ok, entendi que essa informação é importante, mas vamos deixar um pouco mais importante, vamos chegar aqui, ó, Roboto, Regular, eu posso colocar Medium para ela, já dá uma ideia interessante. Se eu copiar aqui para baixo, mexer, colocar Bold, já fica uma coisa mais forte. Só que eu peço para que você tenha cuidado na utilização dos pesos, porque cada vez que você aumenta o peso, você diminui o espaço interno daquela fonte e faz com que ela fique menos legível, independente do tamanho, que ela pode ficar menos legível. Então, por exemplo, eu acho que essa medium aqui já resolveu muito bem o problema de hierarquia. Agora a gente pode copiar essas propriedades com Ctrl Alt C, colar aqui Ctrl Alt V e aplicar aqui uma outra técnica de hierarquização, que é utilizando as cores. Eu posso chegar aqui e colocar uma cor vermelha, por exemplo, que é a cor principal do meu projeto, que é a cor principal da marca. Isso aí eu já consigo garantir que o meu título ele tem uma ênfase mais interessante. Só que antes da gente falar sobre isso, a gente pode trabalhar com mais feijão com arroz possível, que é, vamos botar aqui o Ctrl Z e pensar o seguinte, ok, eu estou utilizando o preto para o título e estou utilizando o preto para o parágrafo. Eu posso fazer com que a cor ela me ajude a projetar os elementos para frente e para trás, com essa ideia de tridimensionalidade. A regra é a seguinte, quanto mais contraste entre o fundo e o elemento da frente, mais ele é projetado para frente. Quanto menor esse contraste, mais ele fica próximo ao fundo. Por exemplo, se eu chegasse aqui, colocasse a cor branca para o nosso texto, o fundo e o texto agora eles são a mesma coisa. Para eu conseguir projetar o texto para frente, eu tenho que aumentar essa diferença de cor. Posso chegar aqui, eu vou mexer aqui só verticalmente com o meu seletor do Color Picker, tá? Tô descendo, descendo, descendo. Perceba como ele está indo para frente. Está sendo jogado para frente, para frente, para frente. Eu posso parar aqui. Eu estou utilizando o modelo HSB 0020. Vamos fazer uma comparação desse aqui e desse aqui. Vou jogar esse aqui para cima, tá? Perceba como no conjunto de cima a gente tem basicamente eles no mesmo plano, o título e o parágrafo, e no conjunto de baixo a gente tem o título um pouco mais projetado para frente. Faz com que a nossa leitura tenha um pouco mais de ritmo e que a hierarquia seja visualmente mais simples de entender. Então a gente consegue olhar aqui, ó, deixa eu dar um zoom, né, para você conseguir enxergar certinho. Mas lembre-se sempre de fazer o teste de contraste e ver se está dando contraste aqui, tá? Uma coisa que muita gente faz, ao invés de brincar com as cores, é brincar com opacidade. Só que é muito mais arriscado você brincar com a opacidade, porque às vezes o resultado dá um aspecto de sujo, a depender da cor do fundo. Então eu vou sempre recomendar que você utilize as cores. Se for clarear, utilize o modelo HSB, que vai ser muito mais simples para você, tá? E por fim a gente tem aqui a expressão de uma hierarquia através do tamanho de caixa. Posso chegar nesse título, que ele tem que ser mais importante, isso eu defini lá no nível de conteúdo, assim como quando a gente organizou no meu cartão de visita fictício, a gente primeiro organizou as coisas a nível de conteúdo, estrategicamente aqui na nossa cabeça, para depois pensar como é que ele vai ser expresso. O que eu acho que define um bom designer é ele pensar muito ao nível estratégico e depois utilizar as ferramentas para expressar o que ele já quer no nível estratégico visualmente, tá? Então o que a gente pode fazer aqui? Eu vou colocar a caixa alta e lembrando de uma coisa, a caixa alta não exige tanto que você aumente o tamanho da fonte. Então vou chegar aqui, colocar case, uppercase. Ele quiser só redigitar o texto com uma caixa alta. Vai ser uma perda de tempo, porque se eu quiser voltar atrás, eu teria que redigitar ela. Prefiro fazer por esse modo, porque posso só clicar e mudar de ideia, certo? Caixa alta, show de bola. Normalmente a caixa alta vem combada também com a variação de peso. Vou chegar aqui e colocar medium, show de bola. E lembra que eu falei do caso que é interessante aplicar as entreletras? Aqui a gente pode aplicar facilmente, tá?
tem porcentagem também. Eu vou aumentar um pouco essa distância entre as letras para melhorar a nossa legibilidade, distinção entre dois elementos. O elemento L, O, R, E, M, cada vez que estão mais próximos, fica mais complexo de conseguir identificar onde começa um e onde termina o outro. Então o que a gente faz? Aumenta essa distância para ficar mais simples, tá? E as letras em caixa alta, elas criam essa dificuldade. Então é bem interessante fazer esse trabalho aqui de aumentar as entreletras. Coloquei 4%, posso colocar até bold. E vamos olhar aqui os dois cenários, né? Como é que estava antes e como é que está agora utilizando a caixa alta. E olha que doideira, o que você aprendeu hoje é um conteúdo muito rico. Você conseguiu olhar desde aplicando consistência com técnicas sobre legibilidade, espaço em branco, hierarquia, como hierarquizar, utilizando uma técnica de modular scale para dar tamanho para as fontes e também para o espaçamento, entender como é o nível de conteúdo e como ele impacta visualmente nas nossas decisões de design. Isso é muito completo. Eu espero que esse conteúdo tenha te agregado muito. Mas uma coisa eu vou te recomendar desde agora. Pratica esse negócio, volta à aula, vê na velocidade menor, tenta fazer os exercícios para que fique salvo na sua cabeça e se torne mais automático do que preciso pensar em como vou criar hierarquia. Precisa ser automático para você. Porque quanto mais automático ficar, mais você se preocupa com outras coisas que vão aumentar o seu nível de design. E falando em aumentar seu nível no design, eu tenho uma oportunidade para você. Nas últimas semanas, eu me dediquei para construir o meu primeiro livro digital e nele eu sintetizo os principais conceitos de design em um só lugar. Ele é um compilado de toda a minha experiência de 8 anos no design com uma pancada de referência e um toque especial de linguagem descomplicada. E só para você ter uma ideia, se você quiser aprender todos os conceitos e técnicas que eu ensino no Manual do Designer, você precisaria comprar e ler pelo menos 12 livros diferentes e caros, que com o preço atual do dólar estão mais inacessíveis do que nunca. Isto é, com esse livro você consegue economizar tempo e dinheiro. E ao longo do manual eu vou te mostrar como escolher uma fonte adequada para um projeto, diferentes padrões de combinação, anatomia dos tipos, tudo o que você precisa saber sobre cores, princípios de design e por aí vai. Este manual é um guia básico de conhecimentos que todo designer deveria ter. E eu tenho certeza que esse conteúdo vai mudar a sua vida e a forma como você faz design. E comprando essa primeira edição do livro, você garante acesso à próxima edição digital com as atualizações de conteúdo e novos tópicos sem pagar nem um centavo a mais.